Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês alguns segredos das compras online, especificamente do AliExpress, que eu aprendi nos últimos meses, comprando um monte de coiseira aí. Então eu quero começar com vocês falando que existe muita polêmica, muita falação sobre a questão da remessa conforme, que começou em outubro de 2023, Hoje estamos, nesse momento, estou gravando dia 31 de março de 2024, então o remessa conforme já está implementado há algum tempo, e pode ser que se você está vendo esse vídeo daqui a um tempo, daqui a uns meses, daqui a uns anos, talvez não seja mais essa situação que vale. Quando você olha um anúncio do AliExpress, ele pode estar em duas categorias que a gente vai dividir aqui. Ele pode ser um anúncio do Choice ou um anúncio de vendedor global. E o que é cada um desses, O vendedor global, ele é uma loja, como as lojas do Mercado Livre, as lojas que você visita normalmente. Então, é uma pessoa que tem uma loja online no site do AliExpress. E o que é o Choice? Nada mais é do que um produto que um vendedor global já enviou para o armazém do AliExpress. Então ele já está no centro de distribuição, mas ainda pertence à loja, Então você compra da loja, mas ele vem mais rápido, E tem algumas outras vantagens que eu vou comentar mais para frente. Então o anúncio do vendedor global, ele pode estar fora do remessa conforme ou dentro do remessa conforme. A mesma coisa vale para o Choice. A maioria dos anúncios do Choice estão dentro do remessa conforme, mas eventualmente você pode dar de cara com um que não esteja. Como que você sabe se ele está dentro do remessa conforme ou não? Os anúncios que estão dentro do remessa conforme vão aparecer assim como no print que está aqui do lado. Você tem o preço, do produto e logo embaixo, numa letra menorzinha, mais ou menos um valor de imposto estimado. Porque no remessa conforme, o imposto já é calculado no ato da compra. Mas esse valor que você está vendo, que é estimado, ele só vai se confirmar no ato da compra. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o remessa conforme, que é uma parte que dá certa dúvida, que muita gente ainda se questiona, Existe muito boato em cima disso e pouca informação. O produto que você quer comprar, ele pode custar mais ou menos de $50. Então, $50 é a alíquota, em que você tem a mudança do valor de imposto. Se o produto custa mais do que $50, ele vai ter uma taxação específica. Se ele custa menos que $50, então o produto que custa menos que $50, ele vai pagar o ICMS, que é o imposto estadual. E esse imposto estadual, geralmente, é próximo de 17%. Eu não sei se todos os estados brasileiros praticam a mesma taxa, a mesma porcentagem, mas eu acho que a maioria é perto de 17% e não vai fugir muito disso. O problema, que é o que causa polêmica e é o que é o calcanhar de Aquiles das compras do AliExpress, são as coisas que estão dentro do remessa e custam mais do que $50. Por quê? Nesse caso, você tem a alíquota de 17% adicionando ao preço. E aí, em cima desse cálculo, que é o preço do produto, mais 17%, ou o valor do seu estado, você é cobrado o imposto federal de 60% em cima. Então, a média, como ele é cobrado em cima de um valor que já foi cobrado imposto em cima, ele é multiplicado, ele não é 60% em cima do valor original, e sim em cima do valor mais 17%, ele fica na média próximo de 92%, que não é uma situação muito interessante para você importar, mas eventualmente pode ser, e eu já vou falar mais para frente. A vantagem, é que ambos essas duas situações, você já paga o imposto, no ato da compra,
e eles vêm para a sua casa em cerca de uns 10 dias ali, no máximo uns 15 dias. Isso porque ele já vai vir pelo avião lá, pelo transporte, direto para o centro de distribuição dos Correios, que mais faz sentido, né? Que esteja mais próximo de você. Então ele chega na sua casa rápido. Então aqui a gente tem uma situação que é favorável. Então produtos abaixo de $50, pagando cerca de 17%, que não é uma porcentagem muito grande, chegando em 9, 12 dias. Tem um carrinho ali que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que chegou na minha casa em 9 dias, não 9 dias úteis, 9 dias corridos. Então essa situação não é interessante, mas essa situação é interessante. É como se você pagasse um frete expresso. O efeito vai ser mais ou menos igual. No entanto, eu destaquei que existe uma outra situação, em que você não compra um anúncio dentro do Remessa Conforme. Por ele não estar no Remessa Conforme, ele vai seguir o caminho tradicional que era antes, né? Que toda encomenda do AliExpress antes fazia, né? Você comprava o produto do AliExpress, ele ia dar um rolê lá em Curitiba, né? Passava férias lá um pouco, ele era avaliado, eventualmente, se ele era pego na amostragem, ele poderia ser taxado em 60% do valor declarado, né? Então, o valor declarado não necessariamente é o valor do anúncio. E é nessa parte que existia muito espaço de manobra, né? Então, você comprava um produto que custava $100 e às vezes o vendedor declarava que ele custava 50, que ele custava 20 e tudo mais. A questão é que antes tudo passava por aqui. Todas as encomendas do Brasil inteiro faziam esse caminho. Como era um número muito grande, a maioria passava, não vou dizer que a maioria, mas uma boa parte dela passava livre de imposto, porque a taxação era feita por amostragem. Como hoje existe essa outra via, aqui nessa rota está passando menos. Então a amostragem aqui ela é mais abrangente. Então você tem uma grande chance de que você caia na taxação de 60% em cima do valor declarado. E aí que é o comentário, né? Como esse valor é em cima do que está declarado, ele pode ser taxado normalmente, né? Você paga, sei lá, R$200 e 60% de 200 é 120. Ou ele pode ser subtaxado, né? Por exemplo, se o vendedor, você compra o produto de R$200, ele declara que custa 120, e você vai pagar 60% de 120, não de 200. Ou ele pode ser sobretaxado, que aí é quando você tem a análise da Receita Federal, eles pegam a média de anúncios daquilo lá, eles fazem uma pesquisa prévia e atribuem um valor que eles acham que é o valor. Ou às vezes pode acontecer erro, simplesmente, que já aconteceu com um amigo meu. Acontece que se ele for sobretaxado, você pode pedir reavaliação. E aí ele volta para avaliação aqui e ele pode ser taxado corretamente ou não, né? Eles podem achar que simplesmente que estava certo e você que pague aí. Nesse caso, ele vai vir para sua casa, né? Se você pagar o imposto, ou você simplesmente desiste do produto e ele volta para a China e você tem o reembolso do AliExpress. O grande problema dessa rota é tanto a incerteza, né, do valor que você vai pagar. Geralmente funciona bem, mas pode ser que não funcione. E a questão é que o prazo, se aqui era de 10, 15 dias, aqui é aquele prazo que quem já importava coisas do AliExpress, né, antes do Remessa Conforme, já conhece, né? Então, ele vai fazer um tour lá em Curitiba e chega na sua casa em SDS, que é só Deus sabe. Então, essas são as duas rotas principais que as coisas passam para chegar em você. Então, existe uma rota que é muito mais favorável, que é essa daqui, né? Você paga um pouquinho mais de imposto, que é os 17%, que você finge que ele é um frete expresso, né? E ele chega na sua casa. Essa rota é desinteressante, né? Porque o produto fica bem caro aqui. E aqui, geralmente, se o produto custa mais de $50, compensa, na grande maioria das vezes,
você optar por essa rota aqui, né? Que ele vai demorar mais para chegar na sua casa, mas 60% em cima do valor declarado, que pode ser que seja menor do que o original, ainda fica mais barato do que essa rota aqui. Vai demorar mais, pode ser que dê problema, vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça, talvez, né? Você vai ter que esperar a notificação, aí você paga o imposto num boleto, demora 3 dias para aprovar, e aí, para poder dar seguimento e chegar na sua casa. Então, essa rota é lenta, mas ela pode compensar em relação a essa rota aqui. Tudo bem, agora vamos falar um pouquinho, né, como economizar o máximo possível. Vocês já aprenderam como funciona essa rota, como que as coisas se distribuem, e agora eu vou ensinar como usar o sistema a favor de vocês, né, como economizar o máximo possível. Aqui você tem as duas opções, tem produtos do Choice e produtos de vendedores globais. Os preços dos vendedores globais costumam ser um pouquinho mais baratos. Só que existem umas características do Choice que fazem com que aqui seja mais favorável na maioria das vezes. E eu vou falar por quê. Como o Choice você já tem os produtos no centro de distribuição, ele é mais favorável para você comprar mais de uma coisa. Então ele existe um programa, né, uma função que é, se você compra um item acima de R$ 99,00 no Choice, você ganha frete grátis. Caso contrário, o frete ele é padrão, ele é R$ 24,00 para qualquer coisa do Choice. Mas isso se estende ao carrinho. Se você faz um carrinho de compras, né? E essas compras do carrinho, o valor total ultrapassa R$ 99,00, você ganha frete grátis em tudo. Tudo do carrinho passa a ter frete grátis. E uma coisa importante, o carrinho pode ultrapassar $50. Você pode chegar a um pacote na sua casa de $100, desde que cada item do carrinho não ultrapasse os $50, entendeu? Vou explicar de novo. Você pode comprar vários itens de 45, 40, sei lá, $30. O carrinho total pode ultrapassar $50, mas você ainda não cai naquela taxa de 92%, você cai na de 17%, porque é a taxa em cima de cada produto. A não ser, existe um caso, que especificamente nesse caso você vai ser taxado se ultrapassar $50, que é, você compra um carrinho, ou melhor, você monta um carrinho que ultrapassa $50, mas que todos os produtos são do mesmo vendedor. Se todos os produtos são do mesmo vendedor, ele cai como $50, ele vai ser taxado. Mas se são de vendedores diferentes, você não vai ser taxado em 92%, você vai ser taxado em 17% em cada produto. E outra vantagem do Choice, né, é o tal do Choice Day. O Choice Day, ele ocorre na primeira semana de cada mês, né, geralmente de 1 a 5 ou de 1 a 6 daquele mês. Então hoje é 31 de março, amanhã começa o Choice Day de abril. E você tem alguns descontos, né? Então os produtos do Choice, geralmente você vai ter um descontinho maior, né? Ele vai baixar de preço, né? Ele fica um preço um pouco mais interessante. E no Choice Day você tem cupons. Os cupons do Choice Day só valem para produtos do Choice. E eles valem para o carrinho inteiro. Esses cupons funcionam assim. Os que eu mais uso, né, o que eu acho que são os mais interessantes, são o cupom de R$15 e o cupom de R$25. Geralmente eles funcionam assim. Você monta um carrinho de compras superior a R$150, e aí nesse momento você consegue inserir o cupom de R$15. Ou então você monta um carrinho de compras superior a R$250, que geralmente é próximo de $50, e aí, ou melhor, um pouquinho a mais de $50, e aí você tem esse cupom de R$25, que ele faz com que o que você quer comprar, que é logo acima de R$250, fique menos de $50. Então, nessa situação, você tem uma situação favorável, um desconto
que ele faz com que você pague R$ 25 a menos, né, do produto em si, mas ele abate a categoria do imposto. Então você consegue um desconto muito maior na prática. O produto dos vendedores globais, geral, ele pode ter frete grátis ou ele pode ter um valor de frete ali, né? Então, diferente do Choice, né, que você tem essa opção de comprar itens juntos e você abater o frete, né, ter frete grátis em tudo, o vendedor avulso, né, o vendedor global, ele vai ter o produto dele, o frete dele lá. Pode ser um frete grátis ou não. Se ele não for um frete grátis, você não consegue abater aquele valor de frete. Eventualmente, do vendedor global, você também consegue ter descontos, né? Esses descontos vão ser geralmente em feriados globais, em feriados grandes, ou melhor, às vezes até feriados regionais, mas são eventos grandes, né? Por exemplo, Natal, Ano Novo, Carnaval, Ano Novo Chinês, são feriados grandes, né? Lembrando que o AliExpress é um site da China, né? Você tem nessas situações cupons que valem não só para o Choice, né? E valem para o AliExpress inteiro. E aí você pode ter a mesma repetição de questões, né? Você pode ter um produto que custa $55 e aí você com um cupom de R$ 25 você abate, né? E ele passa a entrar na faixa da categoria lá abaixo de $50. Então eu trouxe dois exemplos para vocês para ver na prática, né? Eu vou mostrar aqui do lado, né? Um print de hoje que eu tirei agora há pouco. É esse avião aqui, né? Que eu tenho vídeo dele no canal. Tem várias versões dele, né? Eu acabei no print escolhendo a versão mais completa, que é essa que eu mostrei para vocês, esse avião aí. Que é o seguinte, ele é uma situação que ele custa mais do que R$ 150, então ele recebe esse cupom de R$ 15, mas ele não custa acima de $50. Ele vai cair na categoria dos 17%, né? Vocês podem ver que existe um desconto real no Choice Day, e aí você tem o cupom do Choice Day. Então você consegue acumular as duas coisas. Hoje é um dia interessante para ter tirado esse print, porque ele aparece o preço que ele custa hoje e o preço que ele vai custar amanhã, né, no Choice Day. E aí eu trouxe uma situação hipotética aqui para vocês, que é um momento que eu acho mais vantajoso de utilizar o Choice Day. Digamos que você quer comprar um produto que ele custa R$300. Normalmente, ele passa de $50. Então, se ele vier pelo remessa conforme, ele vai ser cobrado uma taxa de 92%, que são R$276. Então, você soma esses dois valores, depende do contexto. Geralmente, os produtos ainda assim custam mais barato do que você comprar no Brasil, mas não é o melhor negócio. A outra rota que esse produto poderia vir para você é vir fora do remessa conforme. Então ele vai pagar 60% na média, né? No mundo ideal em que o preço dele declarado, tudo mais, e foi avaliado corretamente, ele pagaria 60% em relação a esse valor aqui, que são R$180. Então aqui uma rota que ele vai pagar 92%, custaria 576. Por fora do remessa, ele custaria 480. Durante o Choice Day, suponhamos que esse produto de R$300, ele tem um desconto, ele passe a custar R$275, que ainda é maior do que $50. Então, ele ainda seria taxado, não em 276, mas muito próximo disso, e ele ainda seria mais caro do que aqui, mesmo ele tendo um desconto. Só que, como ele ultrapassa R$250, ele, durante o Choice Day, poderia ser utilizado junto com esse cupom aqui, de 25. E ele, custando 250, pagaria R$ 42,50 de imposto, que são os 17%. Então ele chega à nossa casa custando R$ 292,50, isso pagando imposto.
Então, nessa situação, ele custa mais barato do que ele custa normalmente. Isso fora do preço do imposto, né? Então, aqui nessa situação, você pagando imposto, ele ainda custa mais barato do que ele custa normalmente sem imposto. Achou que essa situação ela é muito hipotética? Então eu vou mostrar para vocês na prática. Esse carrinho aqui, né, é um carrinho de controle remoto. Eu vou mostrando o print aqui para vocês. Vocês podem ver que ele custa, né, normalmente, é o preço médio dele. Eu tenho acompanhado ele há meses. Ele geralmente, fora de promoções, custa uns R$300. 309 é o que a gente está vendo aqui. Vocês podem ver que amanhã, durante o Choice Day, ele vai estar custando R$271. Então, custando R$271, né, que na verdade é até mais barato do que isso, eu consigo usar um cupom de R$25. E com esse cupom de R$25, né, ele passa a custar menos de $50, ele cai em outra categoria de taxação e se torna muito mais barato de se comprar. Quando que eu falo para vocês que não tem muita escapatória? Quando você quer comprar um produto que ele é muito caro, né, ele passa muito de $50, aí realmente não tem muita opção e é nessa situação que o Remessa Conforme prejudicou. Mas em situações em que o produto está próximo de $50 ou abaixo, ele na verdade ajuda, porque você reduz toda essa rota aqui, que pode correr o risco de sobretaxação e que demorava muito para chegar na sua casa. Então você, para produtos abaixo de $50 ou pouco acima de $50, eventualmente o Remessa Conforme ajuda. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal, e até mais!